paz do Senhor, amados irmãos. Neste domingo, mais uma vez, começamos mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos ter aí um assunto que vai ser dado a mais um rei, o rei Ezequias. O comentarista dessa lição, ele basicamente vai ser colocado em pauta. Mais uma vez, vamos dizer aí, o rei Ezequias e Sanaqueribe, aonde nós vamos ter aí Judá e vamos ter a Síria. Tá? Outra vez vamos estar aí levando em grandes considerações, e eu falo para vocês realmente, a grande e verdadeira luta do bem com o mal, que basicamente nós vamos colocar este rei hoje em pauta aqui na nossa lição, para que nós possamos vir e tomar grandes lições, grandes movimentações. Mas as lições, elas não vão ser realmente soldadas ao nosso ponto de partida, que seria o reinado de Ezequias, mas também Sanaqueribe, a Síria. Se nós formos voltar um pouquinho atrás nas duas lições, a lição que o pastor Manuel nos deu domingo passado, nós vamos pegar um pouco e entender um pouco dessa questão de Sanaqueribe, né? Rei da Síria, com toda essa base de envolvimento, né? E se nós formos levar um pouquinho lá atrás, a última lição, o último rei que veio, por exemplo, o pastor Manuel deu a aula do cativeiro de Israel, né? E um pouquinho mais lá atrás, nós falamos do rei Joás, né? Se nós formos combinar essas duas bases das duas lições, nós vamos entrar um pouquinho já na direção relacionada ao que o rei Ezequias basicamente, propriamente dito, fez, né? Com acertos e atitudes ao qual um rei precisa ter, ou uma pessoa realmente que está à frente e precisa ter uma grande direção. Tá? No texto áureo que nós acabamos de ler, existem vários pontos específicos que vão nos direcionar a lição de hoje, né? Basicamente, a formação, a base de tudo, a estrutura, o que foi feito e basicamente também a maior parte de tudo, a graça de Deus, né? O comentarista, ele leva a seguinte ponto, tá? Ele leva hoje, pela manhã, a nós podermos debater ou aprender um pouco mais sobre o reinado de Ezequias, né? De que forma, né, ele chega ao poder e de que forma ele faz essa grande mudança, essa grande estrutura. As afrontas de Sanaqueribe, que é um ponto basicamente crucial aí nesta grande mudança, com o envolver realmente de Deus, e o fim de Sanaqueribe. Esses são os três pontos basicamente da nossa lição hoje, tá? E nós temos aqui na introdução, nós temos a seguinte base, tá? Todos têm a revista? A introdução se dá da seguinte forma: o reinado de Ezequias. Ele foi um dos melhores reis de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto, agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto, na adoração a Deus, a partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturação de todo o sistema religioso e o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Para que a gente possa entrar na lição, eu geralmente gosto de puxar um pouquinho lá atrás, para que a gente possa ter
aquilo que a lição quer nos mostrar. Se nós formos falar de Ezequias hoje, o significado do nome Ezequias, se você for puxar um pouco aí, ele fala que é Jeová fortalece, né? É uma das referências dadas ao nome Ezequias. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ele nada mais, nada menos, aí volta à base que ele era filho de Acás, né? Ele tinha, a partir daí, uma grande possibilidade de fazer a continuação do reinado do seu pai. Por quê? Porque ele tem um período que ele reina junto com o pai, né? Ele tem um período médio aí de alguns anos que ele, basicamente, junto com seu pai, ele começa a ter um reinado. Ele faz ali uma participação, vamos dizer assim, nesta base, tá? Com idade de 25 anos média, ele assume definitivamente o reinado, tá? Só que ele assume diferente. Por que ele assume diferente? Ele segue os exemplos do rei Davi. Lembre-se que agora há pouco eu acabei de falar que ele era filho de Acás. Acás, ele fazia basicamente no seu reinado ali, praticamente tudo que era muito, não era certo aos olhos de Deus. Então, se nós formos analisar do ponto de vista aqui desta lição, nós vamos começar a entender que o rei da Síria, ele tinha tudo para fazer aquilo que ele estava determinado. Por quê? Porque anteriormente, Acás, ele não tinha um relacionamento de proximidade com a Síria, mas ele também não queria briga entre os reinos, e por isso ele aceitava muita coisa. Então, para ele seria muito mais fácil continuar e viver um reinado tranquilo. Só que o que é que acontece? Quando o rei Ezequias ele assume o trono, ele basicamente quer viver realmente um grande avivamento. Ele quer viver uma grande mudança. Ele quer viver um diferencial realmente para que o povo pudesse ser abençoado por Deus, né? E ele segue, lógico, os exemplos de Davi. Ele reina por 29 anos. Nesse exato momento, eu queria fazer uma comparação rápida à nossa lição ao reinado de Joás, rapidamente, né? Para quem estava aqui, vai lembrar que Joás, com 1 ano de idade, ele é levado pelo sacerdote, né? A sua tia é levada para o templo e tem todo um aprendizado ali. A partir do momento que aquele sacerdote estava direcionando ele, o reinado dele foi maravilhoso. Após a morte, o que acontece? Ele automaticamente começa a tomar como base tudo aquilo que era de errado no seu reinado. E o final, basicamente, nós já sabemos. Ezequias foi diferente. O que ele fez? Ele tinha, se você for analisar aí, eu tenho um pai, Acás. Eu tinha tudo para quê? Continuar fazendo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Mas ele toma como base uma estrutura de tudo aquilo que ele estava vendo. Ele estava crescendo, ele estava tendo domínio, mas automaticamente em cima disso, ele estava sendo levado a fazer tudo aquilo que Deus basicamente queria. E é aí que a gente entra nessa lição, porque o comentarista ele quer colocar esse ponto principal. Por que eu faço esse comparativo para vocês? Que é justamente para a gente começar a entender o grande projeto, porque aí a gente vai ver o que basicamente o rei Ezequias se colocou, se prontificou a fazer, tanto na base espiritual quanto na base estrutural. Porque aí são dois pontos, que é isso que nós, como servos de Deus, precisamos fazer. Eu preciso criar
a minha estrutura espiritual, mas eu também tenho que ter a minha estrutura aqui, de como basicamente eu vou cuidar da minha vida pessoal. De que forma? Nós vamos falar isso mais à frente. Eu gostaria que um adorado irmão pudesse fazer o primeiro tópico da lição, que é o justo reinado de Ezequias. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Amados irmãos, nós precisamos adorar a Deus de todas as formas, mas nós precisamos ter atitudes também. E basicamente, lendo isso aqui, me remete a entender que o rei Ezequias, ele foi muito diferente. Ao momento que ele estava juntamente com seu pai aprendendo a reinar, ele foi buscando só o que era melhor. Como nós vimos aqui, ele tinha a base de Davi. Ora, o que ele faz a partir desse exato momento? Ele vai fazer o que era reto aos olhos de Deus. O que ele busca aí? No primeiro dia logo, ele repara, ele faz uma reparação logo do templo. O que ele faz a partir daí? Eu quero glorificar a casa do Senhor. Ele entra definitivo. Vamos levar Joás rapidamente. O que Joás fez? Não fez a mesma coisa? É isso. Só que, nesse exato momento, ele chama quem ele deve chamar para ele. Ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, ele chama as pessoas que muito tempo estavam ali fazendo a estrutura espiritual, mas eles não estavam próximos ao templo. Ou seja, ele entrega na mão daquelas pessoas que realmente estão voltadas às escrituras e aos caminhos do Senhor. Ele não toma como base, só porque ele é rei, ele assume essa responsabilidade, ele poderia muito bem dizer assim, dá ordem, não, faz isso, faz aquilo, não. Ele entrega para aquelas pessoas realmente que são os sacerdotes, os levitas, e coloca uma base espiritual à frente. Olha como é a grande diferença de uma atitude daquele homem que quer escutar a voz de Deus. Esse é um ponto crucial. Vocês se lembram da lição de Joás? Ele fez a mesma coisa. Mas quanto tempo ele levou para purificar o templo? Se nós formos ver, Ezequias foi muito mais enérgico, muito mais rápido. Nós vamos encontrar várias condições que ele fez. Primeiramente, como nós lemos aqui, tá? Ele tirou todo e qualquer tipo de impureza. Eu preciso limpar isso aqui. Ele chama aquelas pessoas que eram responsáveis. Todo e qualquer tipo de adoração deixa de existir. Ele chama os levitas, ele chama todo o povo, ele une tudo em uma só direção. Ou seja, amados irmãos, eu entendo que o Senhor não vai habitar em divisão.
ele não vai estar no local dividido. Ele precisa, primeiro, fazer com que tudo aquilo seja uma união só, único. A gente aprende aqui que Deus, ele não opera no local dividido. Ele não opera numa área, mesmo que sendo uma igreja só, dividida. Ele mostra isso para a gente. Então aprenda aqui neste exato momento que Deus já fala conosco neste sentido. Precisamos estar unidos. Precisamos, nesse exato momento, buscar uma igreja sólida. Qual é essa igreja sólida que nós precisamos fazer? Se nós formos ler os livros, aonde está essa lição, livros de crônicas e livros de reis, nós vamos levar em consideração que eu tinha um rei que era justo aos olhos do Senhor. Mas em cima deste rei, ele não se colocou à ponta, ele buscou todos aqueles, ou seja, vamos dizer que fosse uma pirâmide, todos aqueles que estão aqui embaixo e o povo, numa união só. E isso agrada aos olhos de Deus. Agrada tanto aos olhos de Deus que vocês vão ver ao longo desta lição tudo que seria a grande diferença. Vamos um pouquinho mais à frente, por favor. A purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Pode ler a segunda parte, por favor? A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, a adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Aleluia. 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 Amados irmãos, a partir daí, existe uma grande reforma. Vamos levar em consideração que, se fosse colocar em nossos dias, Deus fala hoje, esta manhã, que nós precisamos também fazer uma grande reforma em nossa vida, né? Uma grande reforma. Neste exato momento, o que o rei Ezequias faz? Nós já comentamos um pouquinho aqui atrás da grande diferença, que ele faz uma união, ele chama todos aqueles que realmente necessitam estar fazendo a obra do Senhor. Mas o que me leva muito a entrar nessa questão aqui agora, não só de quebrar as estátuas, derrubar a serpente, aquela questão toda. Não. O que me leva muito aqui é que no livro de Crônicas, nós vamos ter no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, 15, 17, 18, várias informações básicas para que todo o projeto que foi relacionado a Deus para esse reinado, ele fosse peça fundamental.
que nós temos no versículo, no 2 Crônicas 29, no capítulo 15? Lá informa que eles se santificaram. Eu entendo nessa base, nesse exato momento, que é muito importante, amados irmãos, que nós possamos entrar num projeto, que nós possamos entrar numa estrutura que Deus está determinado para nos fazer, que nós precisamos, inicialmente, acima de tudo, nos santificar. Em determinado ponto dessa questão, ela é muito interessante. Por quê? Porque se você for ler, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, 2 Crônicas 29, versículo 15. Versículo 15 vai dizer assim: e juntaram seus irmãos e santificaram-se, e viram conforme o mandamento do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Se você for levar em consideração aqui, no início, ele diz assim: os levitas purificam o templo. Para que eles pudessem purificar o templo, eles primeiro precisaram o quê? Olha que Deus fala nessa manhã. Para que eu possa fazer uma obra verdadeira para Deus, eu preciso também estar purificado. Eu preciso primeiro estar o quê? Fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Isso é muito importante para nossas vidas. É muito importante para a nossa vida espiritual. Esse é um grande diferencial. Se nós formos aqui ver a grande diferença de quando você se santifica, que você faz a diferença, você vai analisar que em 16 dias eles acabaram todo o processo. Onde você encontra isso? 2 Crônicas 29, versículo 17. Quem pode ler? Por favor. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês. Em 8 dias haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completo em 16 dias. Aleluia! Aleluia! Chega, eu me arrepio. Joás tem na lição passada, ele leva, se eu não me engano, mais de 20 anos. E lá ele especifica as brechas. Ou seja, quando você faz um trabalho direcionado e focado, não tem impedimento. Não tem nada que venha te tirar dos caminhos do Senhor. Não tem nada que venha te direcionar. A gente hoje precisa muito estar direcionado àquilo que Deus tem na minha e na sua vida, para que a gente possa fazer um processo diferente. Por que eu falo isso para vocês, amados irmãos? Porque apesar de toda essa estrutura, ele não se colocou como rei. Ele deixou quem? Quem estava preparado para fazer. Ele não se colocou como um maioral e disse assim: não, eu vou fazer. Ele determinou, ele entregou. Olha como Deus é bom. Por quê? Porque o projeto era santificar. O projeto era fazer com que todo este povo pudesse, unido, junto, fazer a grande diferença. Vocês estão entendendo a grande diferença do porquê o reinado de Ezequias foi tão diferente em relação aos demais? No versículo 29, no capítulo 29 de 2 Crônicas 18, a partir daí vai ter informação de que ele entra no templo. E qual é uma grande diferença, amados irmãos? Ele vai restabelecer o culto. O que ele faz? Lá vocês vão encontrar que ele diz que ele levanta pela madrugada. Ele levanta pela madrugada, tá? E reúne todos os maiorais da cidade. Todos. Eu entendo aqui que não faltou um. Ele se levanta, o templo já está pronto. Ele se levanta pela madrugada e todos, tá? Ele reúne
subiu à casa do Senhor e ele faz o sacrifício expiatório. Ou seja, ele começa a entregar aquelas pessoas que realmente são determinadas a fazer a obra do Senhor, para que o incenso suave pudesse chegar àquele que realmente precisa ser louvado e santificado. Ele não se colocou como base de rei, ele teve seu posicionamento. Mas por quê? Porque ele vinha da onde? Vamos lá atrás, ele não quis seguir os caminhos de seu pai Acaz, mas sim que era reto. Aonde? Na base de Davi. Olha a grande diferença. Por isso que nós hoje precisamos ter essa noção. Nós estamos juntos. Por que eu estou fazendo essa base com a lição anterior para esta lição? Para a gente poder ter uma ideia que todos estavam nas mãos de Deus. Todos os dois reis eles estavam separados. Mas as ações, a forma como você coloca, de que forma você faz isso, é a grande diferença. Mas Caifás, o povo, e fazer toda aquela
liturgia da lei e tal, que era conveniente, mas ele fazia o jogo de pouco. E isso também acontece hoje em dia. A gente vê muitas coisas aqui, mas vai ser nunca acredito até santo, purificado, é santo, que foi dedicado, consagrado a jeito mandado, campo, uma segunda, e está no plano. Sabe o que eu entendo, gente, camarada? Esse aqui é feito diferente. É por isso que nós estamos aqui essa manhã. É por isso que nós precisamos entender a palavra de uma forma correta. É por isso que nesta manhã Deus nos traz aqui, não para apontar os dedos dos erros dos outros, mas é para que eu não faça aquilo que Ele quer, mas sim o que Deus quer. Eu entendo essa manhã, irmão, que Deus Ele quer mais de mim e de você. Eu não preciso escutar um falso profeta, isso está na Bíblia, tem muitos. Mas analise comigo. J.A. vai me levar para o céu? Andressa Uraque vai me levar para o céu? Aquela menina do Bom Dia e Companhia vai me levar para o céu? Não sei, não é o nome dela. Quem vai me levar para o céu é Cristo Jesus. Ele morreu na cruz. Eu preciso muito entender aquela morte de cruz. Eu preciso muito entender o sacrifício vivo. Aí assim, eu posso hoje saber que o véu se rasga e a minha adoração é para Ele. Infelizmente hoje, meu amigo, a gente leva muito em consideração o que os outros fazem, mas às vezes eu não quero me santificar. Eu prefiro mais fazer isso aqui, ó. E a palavra de Deus, ela precisa me confrontar, para que eu possa não aceitar o mundo. Não posso aceitar esse mundo. Ah, eu vou combater? Não. Eu preciso hoje entender que eu preciso purificar o tempo. Essa lição, ela vem nos dar esse entendimento esta manhã. O que eu quero? De que forma eu quero? É muito fácil. Eu vim aqui à frente, num domingo lotado, pela ação do homem, eu aceitar Jesus. É a coisa mais fácil do mundo. Mas você tem que entender que a partir do momento que você levanta a mão, você não é mais aquele homem. A partir daí, a tua vida precisa mudar. A partir daí, o que acontece? Eu preciso aqui, ó, me alimentar. Eu preciso aqui viver. Porque se eu não viver isso, não vai adiantar. Aí eu vou começar a ver o mundo de uma forma diferente, porque eu não quero mais aquele mundo, mas eu ainda preciso dele. Não sei se você está me entendendo. É por isso que muitos aí estão vivendo dessa forma. Eles realmente não se santificaram. Realmente eles não se libertaram. Realmente eles vêm com uma nova roupa, eles não vêm, mas eles não mudaram. E cabe a mim e a vocês viver o Evangelho sincero, reto e original de Deus. Porque se eu quiser viver só conto de fadas, não está vivendo. Nós vamos entrar agora e nós vamos aprender com Senaqueribe o que é viver no mundo e o que eu quero para a glória de Deus. Senaqueribe invade Judá. Quem pode ler, por favor? O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu
expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus, como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo. Todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Você pode ler logo a segunda parte, por favor? O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. A palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Aleluia. Amados, nós vamos entrar numa base que se chama afronta de Senaqueribe. Vamos analisar o seguinte. Olha como são as coisas. Acaz, ele já tinha feito um acordo com a Síria anteriormente. Por quê? Lembre-se que eu falei no início da lição. Ele queria ali só governar, fazer o que era reto aos olhos dele, não aos olhos de Deus. E ele já tinha feito esse acordo lá atrás. O que se vivia naquele período? Como foi dado na última lição, eles estavam invadindo, eles estavam em guerra, eles queriam aumentar o território e a partir daí cobrança de impostos e por aí vai, só para a gente basicamente ter uma ideia de como é que estava vivendo aquele povo naquele exato momento. Lógico, nessa base, os impostos eles já estavam sendo muito altos. E Ezequias, basicamente, ele começa a analisar tudo aquilo que estava acontecendo. E ele não só conjuntamente com a parte espiritual, mas agora com a parte o quê? Com a minha estrutura, do que eu vou fazer, com o que eu aprendo, o que eu vou fazer a partir daí. Aí ele começa a ter as estratégias. Eu penso, eu lendo essa lição, eu vejo que o rei, ele entregava-se a Deus, e quando ele saía dali, ele já ia conversando e vendo o que seria de melhor para todo aquele povo continuar na mesma direção. Todo aquele povo. O que basicamente Ezequias começa a fazer? Ele, no primeiro instante, ele começa a fazer a estrutura de toda Judá. Né? Nós vamos ver lá no primeiro ponto, que já foi até lido aqui, a base do túnel de Ezequias, que foi a estrutura principal para esse ataque do rei assírio, que é basicamente ele fazer com que fosse captada a água e levado para dentro. Porque se basicamente o rei assírio verifica que toda a água, toda a base está relacionada fora, eles poderiam fechar muito bem ali e já seria um ponto de partida para ganhar essa guerra. Só que vamos levar em consideração que este túnel ele finaliza com Ezequias, só que há um tempo atrás ele já começou a ser construído, não o túnel, mas a base de canalizar essa água para dentro da cidade. Tá? Nós vamos encontrar isso em dois pontos. Tá? O que acontece também? Ele faz o quê? A estrutura do muro. Este muro que logo daqui a pouco o próprio maioral vai pegar a carta e vai ler a ele. Né? Outro ponto também que não está na lição, mas eu fui indo buscar, ele faz algumas torres para que ele possa visualizar qualquer tipo de ação de algum exército. Levando em consideração que nós temos ali um exército forte, com muitos homens. Antigamente uma comunidade dessa, ela não tinha muitos
muitas pessoas. Não era grande. Na Bíblia fala-se, acredito eu, que lá teria muito mais de 185 mil. Porque nós tínhamos só os enviados, mas a cidade da Síria não também poderia ficar desprotegida. Então, provavelmente, muito mais gente tinha dentro desse exército. Senaqueribe, ele faz o quê? Uma estratégia. Ele tinha um exército perverso, como nós já vimos na lição passada. Né? Ele começa a fazer essas invasões de Assíria. Ele começa a fazer toda a estrutura. Ele começa a fazer o quê, amados irmãos? Ele começa a fazer um terrorismo. E o terrorismo principal que ele começa a querer aplicar em Ezequias é um terrorismo espiritual. E nós vamos ver daqui a pouco essa relação dele. Por que isso? Imagina, eu estou em franco crescimento. A Síria, estou em franco crescimento. Em média de 46 cidades eu já tinha tomado para si. Eu já tinha aumentado os impostos. Eu já tinha feito tudo aquilo que eu queria fazer. Agora onde é que eu vou? Lá no rei Ezequias. Esse rei que basicamente ele está tendo o quê? A graça do Senhor. Ele está tendo toda a purificação do tempo. Ele está tendo uma outra estrutura. Aí eu analiso dessa base que as outras cidades, elas não tinham uma estrutura espiritual para combater o exército sírio. Nesse exato momento, o que acontece? Esse rei estrategista, né, como eu já falei para vocês, ele coordena a construção do túnel, ele leva as águas, tá? A primeira construção desse túnel, que não é um túnel, é mais ou menos um córrego, para já fazer a estrutura da cidade, ele vem do tempo dos jebuseus, né? Aí vai ter uma segunda parte que é o aqueduto e propriamente dito a construção, aonde o que ele faz? Ele faz uma construção totalmente diferente. Ele faz por dentro da rocha. Historiadores hoje analisam como ele conseguiu fazer aquilo. Ele teve uma estratégia totalmente diferente. O que ele fez? Por dentro. Alguns por fora. E fala-se que na união foi uma grande graça, uma grande alegria, porque toda aquela estrutura ela foi dominada para dentro. Era um dos pontos principais. Imagina, a gente está contando aqui em relatos rápidos, mas isso não durou um dia, 2 dias, 3 dias. Imagina toda essa ação de Senaqueribe em cima daquele povo que orava, que jejuava, que buscava. Aí trazendo os nossos dias. Intimidar e difamar, né? Com palavras, né? Ele usou ali o oficial dele, queria intimidar o Ezequias e o povo e difamar com palavras e com muitas injúrias sobre a vida do rei e sobre a vida do povo também, né? Sim. Ele usava de palavras de difamação. Sim. E com isso veio o medo do povo, né? Sim. Com aquelas palavras para amedrontar o rei. Olha, se nós formos ver lá no 2 Reis, no versículo 18, no capítulo 18, do 14 ao 16, nós vamos verificar lá que Ezequias, não vou lhe dizer a vocês que foi um medo, não, mas ele faz o segundo pagamento. Ele pega toda a estrutura de ouro, prata que ele tinha, toda a estrutura e entrega. Eu não sei se isso, aos olhos do rei da Síria, faz com que ele seja mais fortalecido. E ele inclui o quê? Ele inclui isso que a irmã acaba de falar agora, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a terceira incursão do exército assírio. É aí que ele começa agora, nesse exato momento, querer difamar tudo aquilo que o nosso Deus já tinha preparado para aquela cidade. Analisem comigo. Ele leva o comandante supremo, por nome de Rabsaque. Esse comandante, ele quer fazer sim esse terrorismo religioso que a irmã acabou de falar. Imagina,
que mais nós fazemos hoje é querer buscar Deus, querer clamar a Deus. Aí chega um indivíduo na tua vida e quer defamar toda a tua fé, toda a tua intimidade que tu tens com Deus. Amados irmãos, eu entendo aqui esta manhã que eu não posso me deixar levar. Eu não posso jamais fazer com que aquela pessoa que está fazendo maldade lá fora venha interferir na minha vida espiritual, venha interferir na minha base estrutural. Entendeu? Agora, o que eu e você precisamos fazer? E nesse exato momento, o que ele faz? Rabzaque, ele era prepotente, ele era arrogante. Aí ele pega a carta e lê em alta voz. Quantos de vocês já ouviram gente que você passa? Olha, aquele ali era do mundo. Ah, vai ele, ainda grita. Aí você pega aqui o seu livro e diz assim: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Em base de trocadilhos, era mais ou menos isso que Rabzaque estava fazendo naquele exato momento com Ezequias, querendo colocar, informar para ele que o Deus que ele servia não podia nada. Aí Deus começa a fazer a transformação, né? Deus começa a transformar. Ele lê essa carta, lá você encontra em 2 Reis, capítulo 18, do 28 ao 30, tá? A leitura da carta. Ele faz essa leitura junto ao muro. Aí, o que acontece? Nesse exato momento, o que ele faz? Ele quer o quê? Ele quer desestabilizar tudo aquilo que o rei Ezequias tinha construído. Amados, lembre-se da santificação. Lembre-se que eu não preciso que ninguém de fora venha interferir na minha vida espiritual. E eu preciso estar ombreado com Deus, para que a gente possa enfrentar todas as incursões do inimigo, para que a gente possa ter êxito. E neste exato momento, Senaqueribe, o que acontece? Todos de nós, Deus ele envia alguém, uma palavra, na hora que você está mais precisando. O que esse rei faz? Ele pega aquela carta, ele entra, primeiramente, naquela época, ele rasga as vestes, se coloca num pano de saco. Eu preciso, muitas das vezes, quando eu estou sendo afrontado, eu não preciso apontar, olha o dedo. Eu preciso buscar quem realmente, necessariamente, eu devo buscar. Quem é? Eu não sou Deus. Eu não preciso confrontar ninguém. Eu não preciso bater de frente com ninguém. Porque se ele faz isso, o que vai acontecer? 185 mil homens estavam lá só para invadir. Mesmo que ele tivesse canalizado a água, mesmo que ele tivesse construído os muros, mesmo que ele tivesse feito tudo isso, mas se ele não tivesse tido estratégia espiritual de falar com Deus, não seria assim. Ele não teria conseguido a vitória. E Deus coloca pessoas de bem no nosso meio, quando a gente está precisando. Quem que Deus envia ali? Qual é o profeta que envia naquele exato momento? Ele lê em alta voz. Ezequias, ele tinha um momento estrutural muito diferente. Eu acredito que todos nós, hoje, essa manhã, vamos buscar isso para nossas vidas. Nós vamos tentar clamar isso para nossas vidas. Por quê? Porque às vezes a gente está numa situação, mesmo fazendo a obra, mesmo no caminho, mas tem algo que quer nos tirar a paz. E eu preciso estar revestido
com as armaduras, né, de Deus, para que a gente possa fazer o diferencial. Dois pontos fundamentais. Lembre-se que logo no início do reinado, ele junta quem? Todos aqueles, os levitas, sacerdotes, o povo. Ou seja, a união continua sendo a mesma nesse exato momento que ele precisa. Para mim e para você, eu continuo, eu preciso estar junto, eu preciso estar formado. Para quê? Para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que vem da forma do inimigo para nossas vidas. E amados irmãos, por bem sábios, todos vocês que já ouviram esta palavra e já foi pregado, a partir daquele momento que ele vai e consulta e Deus traz Isaías, ele entrega a vitória. Ele entrega a vitória, por quê? Porque o grande diferencial é justamente esse. Imagina, 185 mil homens. Tudo aquilo que eu tinha de melhor já foi entregue, porque eu queria evitar qualquer tipo de embate. O que eu vou fazer agora? Me dobrar aos pés do Senhor. E ele consegue ser escutado por Deus. Isaías, naquele exato momento, fala com ele que, mesmo que ele tivesse atribulado, triste, ele iria entregar a vitória, como foi entregue. O que é que acontece a partir daquele exato momento? Naquele exato momento, Deus faz a vontade dele. Ele envia um anjo. E esse anjo fala na palavra de Deus que deixou, assolou 185 mil soldados. Vocês conseguem entender a força que o nosso Deus tem? Vocês conseguem entender que neste exato momento não é o gás que acabou, não é a luz que basicamente não entrou, mas é o que ele tem a fazer de melhor. O que ele tem a fazer para melhor para mim e para você é um dia a gente conseguir passar os portões celestiais, um dia a gente conseguir ser salvo. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus do gás, ele não é um Deus da luz, ele é muito mais do que isso. E é isso que basicamente ele mostra para Ezequias. Senaqueribe, ele fica tão atordoado com tudo que está acontecendo, o que ele faz? Ele volta. Aleluia a Deus. Ele volta, ele bate em retirada, ele volta, acabou tudo aquilo que ele tinha colocado, porque o que acontece? Quando o Rabzaque lê a carta, ele fala o Deus, o Rei. Nós só temos um Deus todo-poderoso, que é Ele, e Ele é que digno de toda a honra, toda a glória. Só que ele não conhecia esse Deus. Deus mostra-se naquele exato momento para ele quem realmente faz a diferença na minha e na sua vida. Só que o que acontece? Ele volta, ele se entrega de novo. Para onde ele vai? Especificamente, ele retorna para Nínive. Olha onde ele vai. Pior sempre do que acontecia de pior estava em Nínive naquele período. Imagina. Vamos dizer que ele vai buscar naquele local. E ele vai numa casa que ele considerava como um rei, que era um rei chamado como se fosse um deus chamado como se fosse Nisroch. Ele vai o quê? Se prostrar ali. Oh, amados irmãos, eu acabo de ver os meus olhos, mesmo com toda a ignorância de Senaqueribe, eu acabo de ver que existe um Deus que estava com Ezequias, que faz 185 mil pessoas acabar com o meu exército, toda a minha estrutura, e eu não consigo dobrar os meus joelhos a esse Deus, eu vou procurar um Deus pagão. O que acontece? Nós lemos aqui,
E Isaías lhe disse: assim direis, vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei assírio te blasfemaram. Eis que meterei neles um espírito, e ele ouvirá o ruído, e voltará para a sua casa, e a espada farei cair sobre a terra. Aleluia. Estava concretizado a profecia de Isaías. Aleluia. O nosso Deus, meu Deus, ele fala exatamente aquilo que você deve fazer, o caminho que você deve andar, aquilo que você deve buscar. Não devemos, amados irmãos, não devemos, jamais andar por caminhos tortuosos. Vamos ler a última parte, que já me foi a base. Essa base aqui, nós já comentamos agora, tá? De toda a graça e toda a paz. A oração do rei, o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais as estratégias, de modo que o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, a mensagem exigia a redenção de Jerusalém. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas dignamente ao Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou a sua soberania sobre tudo e todos, e apresentou as afrontas de Senaqueribe e pediu ao Eterno que os livrasse daquele ímpio. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias, mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse de qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu um livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. Ao fim de Senaqueribe, não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Ou seja, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês aconteceu. Nós acabamos de ver aqui esta manhã 3 pontos fundamentais: o reinado do rei Ezequias, as afrontas de Senaqueribe e o fim dele. Essa foi a base do comentarista esta manhã. Eu entendo, amados irmãos, que as lições, lógico, são para que nós possamos entender tudo o que aconteceu naquele período. Eu lhe digo que eu já tinha lido o livro de Reis e Crônicas, mas quando você entra realmente de cabeça, vamos dizer assim, propriamente dito, você começa a buscar e ver que o sentimento hoje é que eu preciso me tornar um líder. Eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Eu preciso ser uma pessoa diferente para que a palavra de Deus continue sendo glorificada e que nada venha impedir, que nada venha buscar. Eu queria deixar rapidamente 2 pontos aqui. O comentarista, ele não fala. Na realidade, eu vou deixar só. Tá? O comentarista, ele não fala. Mas Ezequias teve um pequeno deslize. Pequeno. E eu entendo esta manhã que com Deus eu não posso ter deslize. Eu sou ser humano, eu sou falho, mas eu preciso a cada dia, a cada hora, tentar 24 horas por dia ser melhor.
O que acontece? Depois de toda essa estrutura, de tudo que aconteceu, o reinado dele cresce grandemente. Ele recebe várias condecorações. Ele aceita repentinamente tudo isso que aconteceu. E por um minuto, uma fração de segundos, ele esquece que Deus tinha dado a vitória a ele. Sabe o que eu entendo, amados irmãos? Que isso é para que nós possamos fazer uma reflexão. Isso não está na lição, tá? A lição já terminou. Mas eu entendo que naquele exato momento, no segundo livro de Reis, capítulo 20, 12 e 18, Deus quer nos mostrar algo. Deus quer nos mostrar algo. Por quê? Porque nessa base, ele informa que ele recebe dentro do seu palácio aqueles que depois que ele morre, iam fazer uma incursão na sua cidade e acabar com todo o projeto que estava ali. Ele bem pergunta a Isaías se isso ia acontecer enquanto ele estava vivo. Só que Isaías diz que não. Quer dizer, Isaías não fala verbalmente, mas se você for ler depois, o entendimento é basicamente esse. Só que vem a grande diferença. Ele adoece. Também não está na lição. Eu queria deixar para os irmãos que é justamente uma grande reflexão de Deus, Rei em Deus. Vamos analisar aqui os últimos 3 que nós tivemos. Ele foi de um caráter bem diferenciado. Ele adoece. A doença, em específico, a Bíblia não relata em termos, né? Mas se você for fazer uma base, teria aí uma doença um pouco específica relacionada à estrutura estomacal, algo desse tipo. Tá? A Bíblia não relata em base. Só que nós temos um homem de oração, nós temos um homem que realmente Deus escutava. Né? Isaías vai lá e pede para ele o quê? Ele pede para ele o quê? Colocar uma pasta de... Isso. Mas antes disso, ele entra lá e pede para ele. Disse que Deus ouviu a oração dele. Isso. Antes disso, lá atrás. A casa dele. Como? A casa dele não. Ah, tá. Colocar a casa dele. Amados, eu digo que esta semana foi o que mais me intrigou. Como é que pode Deus falar com ele desta forma? Onde eu fui um rei abençoado, que fiz o que era reto aos olhos dele, trouxe tudo aquilo que tinha esquecido no passado, coloquei no reinado, faço com que ele me escute no melhor momento da vida, ou desculpe, no pior momento do reinado. Deus escuta ele. Eu já escutei várias pregações, várias ministrações de palavra, mas eu entendo que hoje, para mim e para você, tudo o que foi colocado aqui nesta lição, nós precisamos 24 horas vigiar. Verdade. 24 horas vigiar. Por isso que o Senhor falou com ele: põe a tua casa em ordem. Nós já vemos aí palavras que falam que por conta dos filhos, por conta da família, porque ele colocou muito mais o trabalho, esqueceu da casa. Preciso vigiar 24 horas. 24 horas e fazer o que era melhor reto no coração, reto aos olhos do Senhor. E quando eu levo isso na direção realmente voltada a Deus, as coisas ficam muito melhores. Por que ficam muito melhores? Porque quando eu me santifico, vamos pensar lá atrás, santificação, fiz o que era reto aos olhos do Senhor, andei nos caminhos, orei,
vestiu pano de saco, oh, eu andei no que era reto. E quando ele entrega, quando Isaías vai lá com ele e diz assim, repara a tua casa, ele podia ter muito bem dito assim, ei, eu não fiz nada que era de errado. Não, ele se vira e ora ao Senhor. E o Senhor inclina os ouvidos. Nós precisamos que Deus incline. Mas, de que forma eu vou fazer? De que forma eu quero que isso aconteça na minha vida? É essa reflexão que eu deixo para vocês essa manhã. O que ele faz? Antes de sair do pátio, Isaías vai lá e fala para ele que eu escutei a oração. Deus quer escutar a nossa oração. É muito bom ter outras pessoas orando por nós, mas Ele quer escutar o que eu verbalizo, apesar dele saber o que eu estou pensando, mas Ele quer escutar. E para mostrar que Ele é Deus, ele pega o relógio de Acais e diz assim, eu vou atrasar em 10 estágios, vamos dizer assim. Eu não vou nem andar para frente, eu vou mostrar na tua vida, apesar de tudo que eu fiz, eu vou fazer diferente. Amados irmãos, que me leva a crer hoje, nesta lição, que nós precisamos ser retos aos olhos do Senhor. Nós precisamos viver Deus. Não é fácil, mas eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. Eu preciso fazer com que Ele realmente entre na minha vida. Eu preciso me santificar. Eu preciso buscar. Eu preciso entender para quando, irmão, se eu encontrar alguém falando algo que não é verdadeiro, alguém que está escutando, o que eu faço? Senhor, tem de misericórdia, Pai. A tua palavra, ela vem em primeiro lugar. Eu quero aqui, neste exato momento, falar, Pai, só de Ti, pensar em Ti e fazer aquilo que é o reto do coração. Só assim, irmão, só assim nós vamos enfrentar a filha do inimigo.